Golaço, eu sou o Dieguinho e então, rapaziada, tá entrando no ar mais um girão de notícias do meu, do seu, do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Deixa o like aí no começo do vídeo que ajuda a gente bastante, segue a gente lá no Instagram e vamos logo às informações. Bom, galera, vamos atualizar para vocês a situação do zagueiro Miranda, que pode ficar suspenso aí por doping por 2 anos. A substância que foi encontrado na urina do jogador foi o canrenona, que seria ali um diurético proibido pelas entidades aí de dopagem do esporte. E a situação é a seguinte: enquanto o julgamento do jogador não é realizado em definitivo, ele está suspenso por tempo indeterminado. Inclusive, ele não pode manter a rotina de treinamentos junto com o elenco do Vasco. Ele está treinando e mantendo a forma dele com o personal lá na Barra da Tijuca. E a situação é a seguinte: eu vou trazer para vocês agora um depoimento do advogado dele, o André Ribeiro, que está montando a defesa do jogador. E eles acreditam que o jogador pode sim ser absolvido ou pelo menos ter a pena dele reduzida. Eles acreditam que houve uma contaminação num remédio manipulado que o Miranda estava tomando. Inclusive, esse remédio que o Miranda estava tomando tinha o ok e o feedback do Vasco. Apesar de quem ter passado esse remédio para ele foi o médico pessoal. O remédio em si que ele estava tomando não tinha problema algum. Eles acreditam que houve uma contaminação lá no laboratório onde o remédio foi produzido. Isso já aconteceu outras vezes. Enfim, a gente não sabe se o jogador vai ser absolvido ou se de fato ele vai pegar a suspensão, que pode chegar até 2 anos. Eu vou ler para vocês o depoimento do advogado do jogador que está montando a defesa. Miranda é um atleta jovem que nunca teve problema de peso, então não teria motivo para usar um diurético. Além disso, queremos mostrar com dados de performance que ele não teve nenhuma mudança drástica de desempenho que pudesse ser causada pela absolvição de substância. Queremos mostrar que foi uma fatalidade. Acreditamos que possa ter uma redução da pena pelo histórico dele. É um atleta que sempre teve muito cuidado e foi acompanhado de perto pelos médicos do Vasco. Foi uma substância diurética e não um anabolizante. No período anterior à coleta, ele só ingeriu um suplemento indicado pelo médico pessoal, mas que obviamente não tem nenhuma substância proibida e foi aprovada pelo Vasco. Acreditamos na contaminação na farmácia de manipulação. Ele também ingeriu medicamento para o Covid alguns dias antes. O Matheus vinha fazendo uso contínuo desse suplemento manipulado por 30 dias. Então, provavelmente foi algo que ele ingeriu no dia do jogo. Bom, galera, vamos desejar boa sorte ao Miranda, que se Deus quiser ele seja absolvido. Ele é um prata da casa e que ele possa retornar o mais breve possível ao futebol. Bom, vamos falar um pouquinho de Gabriel Pec. O Gabriel Pec está vivendo um ótimo momento no Vasco nesse momento e ele deu uma entrevista coletiva na Vasco TV hoje, próximo ali à hora do almoço. Eu vou trazer para vocês algumas situações importantes, mas antes, se liga. Você que acompanha o canal Futebolaço, você gosta de notícia e informação, não é bem verdade? Eu te apresento o melhor aplicativo de futebol do mundo, o OneFootball. Cara, a OneFootball é espetacular. Se liga em todos os serviços que você tem baixando o OneFootball. Além de ter notícias do futebol brasileiro e do futebol europeu, você pode assistir de graça todos os jogos do campeonato alemão. Tem Bayern de Munique, Bayern Leverkusen, Borussia Dortmund. Você pode ver o Haaland jogando, Lewandowski e até o cria da nossa base, Paulinho. E o mais bacana, você pode personalizar o aplicativo com o seu clube do coração. Você vai lá, marca o Vascão, e aí toda vez que for notícia do Vascão, a OneFootball manda uma notificação na tela do seu celular. Além disso, você acompanha tabelas, dados estatísticos. É o melhor aplicativo de futebol do mundo. Quer ficar bem informado? Baixe o OneFootball. O link está aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E o melhor de tudo, é 100% gratuito. Bom, vou começar aí falando um pouquinho sobre Gabriel Pec. O jogador está vivendo um momento sobre o comando do Fernando Diniz e eu vou deixar com vocês ele comentando o atual momento dele, o que mudou para ele, Gabriel Pec, desde a chegada do Fernando Diniz, tanto na parte do campo, como também no motivacional e também no grupo. Vasco, desde a chegada do Fernando Diniz, são 5 partidas, 3 vitórias e 2 empates. Com vocês, Gabriel Pec, comentando esses assuntos. Eu tô aqui para ajudar, eu venho trabalhando forte, o professor me dá bastante confiança, conversa bastante comigo. Independente de ser titular ou não, eu vou entrar e vou tentar dar o meu melhor para ajudar o Vasco, que é o mais importante. O que mudou para mim foi que desde quando o professor chegou, ele já chegou bem carismático, me chamou para conversar e me deu total confiança. E ele vem me ajudando bastante a eu sobressair meu jogo, a não pegar a bola de costas, não pegar a bola pressionado e sempre ter mais gente para poder fazer tabelas e jogo curto.
e pisar na área, né? Ele falou que eu tenho que ficar acostumado a meter bola no gol. E graças a Deus aí meu gol saiu contra o Goiás e espero que eu possa ajudar a equipe com mais gols. Mudou a chegada do Diniz, ele já implementou desde que ele chegou que a gente só pode falar aqui dentro em acesso, em subir. E isso é muito importante porque a gente fica pensando positivamente. E nos jogos ele implementou um trabalho novo, uma filosofia, e graças a Deus está dando muito certo. Agora é continuar trabalhando, claro, com os pés no chão, mas o mais importante é sempre pensar no acesso e pensar positivamente que o Vasco vai subir. Acho que o professor Diniz chegou, ele falou que eu vou aprender a jogar em várias posições, tanto no meio, tanto na ponta direita e na esquerda. Na base eu sempre joguei na direita e fui crescendo na direita e subi pela ponta direita. Mas aqui no profissional eu também atuo pela esquerda e graças a Deus eu estou conseguindo ir bem. E agora é só evoluir, né? Isso é bom para mim, que aí eu vou evoluindo tanto na ponta esquerda ou na direita. Eu não tenho preferência, onde me botar eu jogo, mas graças a Deus ali na esquerda eu estou conseguindo fazer boas tabelas com o Nenê e com o Riquelme e tá dando certo. Bom, outro tema interessante também, o Gabriel Peck foi perguntado como é trabalhar com o Nenê. Inclusive, o Nenê é ídolo do Gabriel Peck, o Gabriel Peck é vascaíno assumido e ele vai comentar como é que é trabalhar com o grande ídolo dele. Nenê, pô, é um cara incrível, né? É um ídolo pra mim, assim como pra torcida vascaína. Desde que ele chegou, ele aumentou a confiança no nosso grupo, a alegria dele que ele chegou aqui brincando com todo mundo, ele dá apoio pros moleques. E dentro de campo, a gente tendo o Nenê, né, a gente sabe que a jogada vai ficar mais qualificada e que dos pés dele pode sair a qualquer momento um passe, assim como saiu para mim contra o Goiás. E a motivação, né, de estar jogando com um cara que, pô, no futebol mundial é ídolo. Então, acredito que a chegada dele ajudou bastante a gente e vem ajudando muito a gente dentro de campo, tanto nos jogos, tanto no treinamento. Cada dia a gente aprende mais um pouquinho com ele. Bom, outro tema também super importante é quem? Nossa torcida. Está se esperando uma festa muito grande lá no Maranhão para poder receber a delegação do Vasco e também no próprio estádio. E o Gabriel Peck acabou de ver com seus próprios olhos a recepção que o Vasco teve lá no estado do Sergipe, em Aracaju. Gabriel Peck vai comentar como tem sido jogar com a volta da torcida do Vasco aos estádios e também qual é a expectativa para o jogo Maranhão. Ele vai aproveitar também, vai deixar um recado para você, torcedor do Vasco. A torcida do Vasco, pô, quando ela voltou para os estádios, já deu para notar, né, a nossa mudança também dentro de campo, porque eles nos apoiam do início ao fim e o torcedor é uma peça muito, muito importante para a gente, que sempre quando eles nos apoiam, a gente cresce no jogo. Agora em Aracaju, pô, que recepção maravilhosa, dá mais motivação pra gente dentro de campo, dá mais vontade. E espero que lá no Maranhão estão falando que vai ser assim também. E se Deus quiser, a gente vai fazer uma grande vitória em cima do Sampaio. Alô, torcida vascaína, mandar um alô pra vocês e agradecer pela recepção de Aracaju. E tô ansioso pra já viajar pro Maranhão pra ver a festa linda que vocês estão preparando. E se Deus quiser, nós vamos sair vitoriosos novamente para dar alegria para vocês. Tamo junto. Bom, galera, vamos falar de reforços do Sub-20. A janela para inscrições e jogadores de fora fechou no dia 30 de setembro e caso o Vasco precise de algum reforço, só será possível vindo da categoria de base. Informação divulgada pelo companheiro Alan Vitor da Rádio Alta Conexão. A situação é a seguinte: desde a semana passada, o volante Caio Eduardo está treinando com a equipe principal e quem começou a treinar hoje com a equipe principal novamente, após ter descido ao Sub-20, foi o MT, o Juninho. Ainda não, já até aproveitando que eu sei que vai gerar esse tipo de comentário aqui embaixo nos comentários. Vou até colocar para vocês na tela, vocês vão perceber aí no fundo que a foto tirada pelo Vasco tem o MT com essa cabeleira cheia e bem vasta dele. Na próxima terça-feira o Vasco define o seu futuro, se consegue ou não se classificar para as quartas de final do Campeonato Brasileiro Sub-20 e por enquanto os jogadores estão treinando no profissional e estão descendo para os jogos na equipe Sub-20. Se o Vasco for eliminado, esses dois jogadores têm a possibilidade de ficarem em definitivo com a equipe profissional. Para finalizar e não ficar só nas minhas palavras, já na coletiva o Fernando Diniz tinha comentado que existia sim a possibilidade de observar os jogadores oriundos da categoria de base. Sempre atento a isso, mais do que assistir um jogo, não é um jogo que vai determinar a subida de um jogador ou outro. Tenho conversado com as pessoas aqui do Vasco
E essa possibilidade comigo, ela sempre existe. Vai subir ou não, a gente não sabe, mas sempre existe essa possibilidade. O jogador da base, num time como o Vasco, tem alguns já aqui nos ajudando muito, e certamente tem mais jogadores que de repente pode ajudar. O tempo é muito curto, assim, às vezes de adaptação, mas a gente está de olho. Se a gente achar que é importante, que é conveniente e que é necessário a subida dos jogadores, aqui sempre vai ter um espaço aberto para acolher os jogadores e desenvolvê-los aqui no profissional. Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. Chegou até que dar essa moral, deixe seu like e deixa aqui embaixo nos comentários. Vocês acham que o Caio Eduardo e o MT podem ajudar o Vasco nessa reta final ou não? Se o Vasco já tá bem do jeito que vinha o elenco. Lembrando que o Vasco vai perder um meia aí, porque o Sarrafiore teve essa lesão no joelho. O MT pode ocupar essa lacuna que era preenchida pelo Sarrafiore. É isso. 1, 2, 3. Futebolaço. Tamo junto, família. E a qualquer momento de volta a voz, tamo junto. Valeu, fui!